Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nossa reflexão vai mergulhar numa das declarações mais solenes e eu diria definitivas de toda a Palavra de Deus. Um decreto divino que, lá no fim dos tempos, vai selar os destinos da humanidade para sempre. Vamos juntos tentar entender o que isso realmente significa para a nossa vida hoje. Essa passagem que acabamos de ler é a nossa leitura complementar para o sábado, dia 28 de fevereiro de 2026, e ela está diretamente ligada à lição 9. O que nós vemos aqui em Apocalipse 22, versículo 11, soa quase como um ponto final, um momento sem retorno na história. É uma afirmação profética de um peso enorme, e é sobre isso que vamos conversar. É muito importante entender, este versículo não é um convite para pecar de forma alguma. Pelo contrário, é uma declaração, uma constatação imutável sobre como a humanidade vai estar espiritualmente no fim de tudo. Chegará um momento em que as escolhas que fizemos ao longo da vida, elas se tornam permanentes. Perceba a estrutura do texto, esse paralelismo bem claro. Ele está descrevendo dois caminhos que, no final, se solidificam. Duas trajetórias que chegam ao seu destino. De um lado, a gente vê a consolidação da injustiça, da imundícia, e do outro, a perseverança na justiça e a continuidade da santificação. São dois estados de espírito que, naquele momento, serão selados por toda a eternidade. A seriedade de uma declaração como essa sobre o fim nos traz para uma pergunta muito prática, eu diria até urgente. Tá, e nós com isso? Qual deve ser a nossa resposta, hoje, no nosso dia a dia? Como é que a gente deve viver, sabendo que um dia o nosso estado espiritual vai ser definido para sempre? A resposta que a Bíblia nos dá para essa questão está no caminho do discípulo de Cristo, um caminho que se chama santificação. E é exatamente sobre isso que a nossa lição 9 vai tratar, nos dando o entendimento que a gente precisa para responder a esse chamado final de Deus. Aquela ordem final para o santo, seja santificado ainda. Ela se conecta perfeitamente com o tema central da nossa lição. Percebe? Não se trata de alcançar um status e pronto, parou ali, mas sim de permanecer em um processo que não para, um processo contínuo de consagração a Deus. E é fundamental que a gente entenda bem o que é a santificação. Como nos ensina o bispo Manuel Ferreira em seus comentários, não estamos falando de uma perfeição sem pecado aqui na Terra. Não é isso. Estamos falando de separação para Deus. É a vida daquela pessoa que nasceu de novo, foi purificada pelo sangue de Jesus e agora ela passa a viver para Deus, se separando das práticas do mundo que desagradam o nosso Pai. Então a santificação não é um evento único que acontece e acaba. É uma jornada que dura a vida inteira do crente, uma busca diária que vai progredindo. O decreto de Apocalipse nos mostra que este processo deve continuar e continuar até o fim. E olha que interessante, esse processo envolve a Trindade por completo. Tudo começa lá na conversão, no novo nascimento. Ele é firmado no sacrifício de Cristo, que nos purifica, é impulsionado e guiado pelo Espírito Santo, que mora em nós, e ele é alimentado, fortalecido pela nossa obediência constante à palavra de Deus. É uma obra divina, mas da qual nós somos participantes ativos. O pastor Israel Maia, em seu comentário, reforça um ponto que é crucial, a intencionalidade. A santificação precisa de uma decisão consciente de se dedicar a Deus, de separar todo o nosso ser, nossa mente, nosso corpo, nosso tempo, para o serviço e para a glória dele. Não é uma condição passiva que simplesmente acontece, é uma busca ativa e diária. Com isso, a gente chega ao ponto central da nossa aplicação prática, aquele decreto final de Apocalipse. É um chamado à perseverança. É um convite a uma reflexão muito séria sobre como estamos vivendo a nossa santidade no dia a dia. A palavra de Deus é muito clara, e a nossa lição reforça isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso não é uma sugestão, uma recomendação. É uma condição essencial, indispensável. A santificação é o processo que nos molda à imagem de Cristo e nos prepara para o nosso encontro eterno com Ele. E para terminar, a reflexão que Apocalipse 22:11 nos impõe é exatamente esta. A nossa caminhada diária, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas estão nos firmando de que lado? No lado da justiça e da santidade ou no caminho da injustiça e da imundícia? Que essa pergunta possa ecoar na nossa mente e no nosso coração, e que ela direcione cada um dos nossos passos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.